Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos fazer uma breve meditação sobre a parábola do bom samaritano. Então nós vamos ler a parábola do bom samaritano em duas partes. Vamos ler a primeira parte, fazer um comentário, completar esse comentário com 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, onde Paulo também nos orienta muito sobre o amor, não é? Que é a primeira parte da parábola do bom samaritano. Depois nós vamos ler a segunda parte da parábola do bom samaritano e fazer essa breve meditação que é muito rica, não é? A parábola do bom samaritano, ela tem inúmeras lições, nós não conseguimos absorver todas elas, mas vamos tentar fazer uma meditação que seja útil, que seja agradável e nos abençoe. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos recebidas, por essa nova semana que começa hoje. Pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, a família desta pessoa e que todos nós possamos crescer espiritualmente a cada dia, Pai. Muito obrigada porque a Sua palavra sempre conforta o nosso coração. Obrigada por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 10, do 25 ao 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, a parábola do bom samaritano começa com a indagação de um doutor da lei, uma pessoa letrada nas escrituras, que queria pôr Jesus à prova, não é? Ele pergunta: Mestre, como herdarei a salvação? Ao que Jesus responde: o que diz as Escrituras? Como você lê? Como você entende? E o doutor da lei responde: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse assim: respondeste bem, né? Faze o mesmo, né? Então, vocês vejam o seguinte: a importância do amor, não é? A importância do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como nós nos amamos, não é? Depois Jesus, no Evangelho, ele vai dar um novo mandamento: amar ao próximo como Jesus nos amou, que é um amor muito superior, não é? Mas assim, o amor a Deus, o amor ao próximo, não é uma coisa fácil, mesmo o amor a Deus, porque nós não conhecemos a Deus totalmente. Nós ainda estamos conhecendo a Deus, lendo os evangelhos, procurando entender a Deus, os seus caminhos, mas sabemos uma coisa é certa: Deus nos ama profundamente e Deus é profundamente, infinitamente bom, amoroso, justo e quer somente o nosso bem. Deus é nosso Pai. Mas para amarmos a Deus, precisamos nos dedicar a conhecer as Escrituras, a conhecer os ensinos de Jesus, e assim poderemos amar a Deus, porque vamos conhecer a Deus, vamos amar aquilo que conhecemos, não é? Porque Deus nos conhece, mas nós nem sempre conhecemos a Deus. E amar o próximo também é uma tarefa bem complicada. É bem difícil porque a nossa tendência é amar as pessoas que nos são agradáveis, que pensam como nós, que nos tratam bem, não é? Mas a maioria das pessoas não pensam como nós, tem ideias muito diferentes, tem conceitos de vidas diferentes, muitas vezes nos prejudicam e é difícil amar ao nosso próximo. Somente mesmo com a bênção de Deus para que possamos fazer isso. Mas vamos entender, a Noemi vai ler agora um trecho de 1 Coríntios capítulo 13, não é? Onde Paulo vai discernir sobre o amor. Amém? Vamos ouvir então. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, São Paulo, que escreveu essa primeira carta aos Coríntios, ele está discernindo sobre o amor. E ele fala assim, olha, eu posso dar até o meu corpo em sacrifício, posso fazer tudo o que eu desejar, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Depois ele diz o que é o amor, não é? Vocês vejam bem, sem amor, não adianta nenhum esforço nosso. Por mais que, mesmo que nós dessemos todos os nossos bens aos pobres, que seria uma caridade, tudo que nós pudéssemos fazer, nós temos que fazer baseados no amor, porque Deus é amor. Mas precisamos aprender a amar. Precisamos ter esse coração realmente aberto para amar, porque o mundo nos leva a odiar as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que nos aborrecem. O mundo nos leva a isso, mas Deus nos leva a amar. Portanto, eu preciso me dedicar a conhecer o amor. Vamos por essa passagem de 1 Coríntios. É bom que todos lessem novamente, para que entendessem o que São Paulo tenta falar do amor, porque o amor é tão essencial, tão importante, que o doutor da lei responde a Jesus: amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E São Paulo vai falar, sem o amor, nada vale. Então o amor é importantíssimo, o amor verdadeiro, o amor real, ele é importantíssimo, não é? Então vamos agora ler a segunda parte da parábola. Amém? Aí vamos discernir sobre a segunda parte. Segunda parte da parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 29 ao 37. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A segunda parte da parábola, o doutor da lei pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história, uma parábola. Uma pessoa descia para Jerusalém, vinha de Jericó, e ela foi assaltada por bandidos, não é? Ela apanhou e os bandidos roubaram, ela ficou muito mal no chão, ficou à beira da morte ali, desfalecida. E no caminho passou um sacerdote, um religioso, passou ao largo e foi embora, não ligou para aquela pessoa. Da mesma forma, um levita era uma pessoa que cuidava das coisas do templo, não é? Das coisas da religião, era um levita. E ele também passa ao largo. Ele é um religioso também, ele passa ao largo, mas ele é mais no sentido de cuidar, né? Ele passa ao largo. Mas vem um samaritano. O samaritano, Jesus usa a figura do samaritano
porque na sociedade judaica da época, o samaritano não era bem visto, não era bem considerado, eles não gostavam dos samaritanos, mas na parábola de Jesus, aquele que vai usar do amor, o amor real, é o samaritano. E o que esse samaritano vai fazer? Vai socorrer essa pessoa, o samaritano vai dar os primeiros socorros, vai levar essa pessoa até uma hospedaria, vai pagar a hospedagem dessa pessoa, vai fazer com que essa pessoa se restabeleça e vai dar todo o apoio que essa pessoa precisa. E aí Jesus diz assim: é assim que vocês devem fazer. Esse é o amor que não passa ao largo. Vamos tentar entender essa parábola? Vamos fazer um breve pensamento. Quantos personagens tem nessa parábola? Tem 6 personagens. O primeiro personagem, vamos dizer que seja um só assaltante, para ter a ideia de personagem. É aquela pessoa que agride, que chega a fazer o outro ficar desfalecido, que a rouba. Muitas vezes nós podemos ser, não que nós vamos roubar, mas a questão de agredir, de desanimar as pessoas, a questão de querer criticar de forma muito rígida, muito cruel as pessoas. Por quê? Porque quando nós usamos a nossa língua, muitas vezes de forma precipitada, de forma errada, às vezes escutando até uma fofoca, tudo, nós podemos agredir alguém de forma desnecessária. Nós somos aí o agressor, é o primeiro personagem da parábola, aquele que agride, aquele que usa de artimanha, de violência, usa da força que ele tem naquele momento para agredir o seu próximo, não é? Muitas vezes nós podemos fazer esse papel nos nossos empregos, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, porque usamos de impiedade e desanimamos aquela pessoa. Muitas pessoas têm um projeto e nós, em vez de incentivarmos aquele projeto, ajudarmos, vamos logo com uma crítica, vamos logo com uma palavra de desânimo, e aquela pessoa às vezes tem um defeito, tem um problema que nós não gostamos. Em vez de ajudar aquela pessoa a superar aquilo, vamos logo criticando, falar que aquela pessoa não presta, e fazemos o papel do agressor. Esse é um papel que não nos cabe, não é? O único papel que cabe ao cristão é o papel do samaritano, que é aquele que socorre. Vamos ao segundo personagem. É o personagem que é agredido e fica estendido no chão indefeso. Muitas vezes nós ficamos assim, prostrados. Por quê? Porque a vida nos agride, as coisas nos agridem. E as situações são tão terríveis que parecemos que não encontramos saída. Estamos desesperados, estamos prostrados, sem esperança. Quantas pessoas, por causa da crise que nós estamos passando, e é uma crise tanto financeira como de saúde, tantas pessoas desesperadas, por tantos motivos, têm tirado a própria vida. São as pessoas que estão prostradas, desesperadas. Elas precisam de uma ajuda. E nós, podendo, vamos ajudar essas pessoas com uma palavra, com um braço amigo, vamos ler o Evangelho com elas, porque nós também podemos ficar prostrados, porque a vida nos exige desafios muito grandes. Mas confiemos em Jesus, porque Jesus não nos abandona. Estamos numa situação triste, vamos chorar, vamos ficar tristes, vamos lamentar, depois vamos levantar a cabeça, orar e confiar em Jesus, porque Jesus nos socorrerá. Então nós podemos ser esse segundo personagem, o personagem que está prostrado no chão, não é? E nós podemos ser o terceiro personagem, o religioso que passa ao largo. Confiamos demais na nossa religião. Confiamos além do que deveríamos na nossa religião, porque a religião nos dá uma segurança que não vem dela, deveria vir de Jesus, o nosso relacionamento com Jesus. A nossa religião é a nossa união com pessoas que pensam como nós, para que nós possamos louvar a Deus, aprender das Escrituras,
mas não podemos confiar na religião, por quê? Porque Jesus espera de nós que amemos o nosso próximo, que possamos ter um relacionamento melhor com ele através do amor que demonstramos ao nosso próximo, porque aí vamos demonstrar o amor que temos a Deus. Quem não ama o próximo não ama a Deus, diz a Bíblia. Então nós podemos fazer esse papel também do religioso, o religioso que passa ao largo, que só tem religião, mas não tem amor. E conforme as palavras de Paulo, que nós já lemos, sem amor, a nossa religião não vale, não é? Nós podemos também ser o levita, que não é tão diferente do religioso. Nós estamos tão preocupados com as nossas funções que deixamos passar ao largo muitas pessoas que poderiam ter a nossa ajuda. Temos muitos problemas e vamos lá resolver os nossos problemas e esquecemos de exercer o amor. E às vezes, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, podemos resolver os nossos problemas. Por quê? Porque Deus nos abençoará vendo o nosso esforço, vendo que nós somos realmente trabalhadores da seara do Senhor, socorrendo o próximo. O personagem que nós deveríamos ser, todos nós que somos cristãos, é o samaritano, aquele que socorre, aquele que paga as despesas, aquele que não mede esforços para socorrer aquele que não tinha como se salvar, aquele que estava prostrado à beira da morte. O outro personagem é o dono da hospedaria, que faz apenas aquilo que lhe compete. Não é? No caso, a hospedaria seria para hospedar as pessoas. Não devemos fazer apenas aquilo que nos compete, vamos tentar fazer um pouco mais. Sempre dá para fazer um pouco mais, por quê? Porque podemos exercer o amor. A vida nos dá tarefas, mas podemos exercer um pouco mais, assim, dar uma palavra, às vezes participar de uma campanha para ajudar a arrecadar cestas básicas. Podemos participar mais ativamente em socorrer o nosso próximo e desenvolver o amor tão difícil que é amar o nosso próximo, não é? Então aprendemos o seguinte, que podemos estar no lugar de todos os personagens da parábola, mas o lugar que Deus quer que estejamos é o lugar do samaritano, que é o lugar que é a figura do verdadeiro cristão, aquele que não passa ao largo, aquele que age, aquele que trabalha, aquele que fala do Evangelho, aquele que prega, aquele que testemunha de Jesus em atos e em palavras. Espero que vocês tenham sido abençoados. Obrigado. Amém. Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Amém. Aproveite para se inscrever, se você ainda não é inscrito, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Amém. Também, para que o Evangelho atinja mais pessoas, que a gente continue sempre buscando a Deus e compartilhando as verdades dele. Amém. E hoje esse estudo muito importante, porque fala do que é o mais importante no cristianismo, que é o amor. Não existe, né, que nem a gente já falou algumas vezes, cristianismo sem amor. Então você pode ter uma religião que não tem problema nenhum em ter, mas você não pode colocar as doutrinas, essas regras religiosas em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a comunhão com Jesus, viver o amor de Cristo. E o amor de Cristo é algo também muito prático, é você ajudar, e você ajuda também quando você ora. Quando você ora, você está se preocupando, está se colocando no lugar da outra pessoa que está sofrendo. Amém. Então, vamos continuar nesse propósito. Então, esse foi mais um vídeo, e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.